Olá, a paz do Senhor Jesus para todos, queridos e amados irmãos. Eu quero estar refletindo junto com os irmãos a respeito de uma palavra que eu até ministrei ela na igreja ontem. João capítulo de número 6, a partir do versículo 60 em diante. A palavra de Deus vem dizendo assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Igreja maravilhosa do Senhor Jesus. Amados, eu quis aqui compartilhar com vocês a respeito desta passagem ao qual o apóstolo João ele vai nos relatar aqui como é que a igreja, até mesmo nos tempos de hoje, ela tem vivido. No capítulo 6, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus diz que Jesus agora ele estava ministrando a palavra do Senhor para uma grande multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e também as crianças. E a palavra que o Senhor estava ministrando era uma palavra maravilhosa. Era uma palavra que trazia ânimo. A Bíblia diz que havia uma multidão que estava seguindo Jesus porque já tinha visto os sinais de Jesus, curando pessoas, libertando pessoas, e esta multidão estava ali. A palavra de Deus vai dizer então que Jesus, percebendo agora a necessidade deste povo de alimentar, vai perguntar para Filipe, um dos seus discípulos ali, dos seus apóstolos, o que poderia fazer para alimentar aquelas pessoas. O apóstolo Filipe vai dizer: Senhor, mas nem se tivéssemos 200 dinheiro, poderíamos alimentar esta multidão. Ou seja, havia algum dinheiro com eles, mas não era suficiente para alimentar a multidão. Logo, eu percebo que nem só o dinheiro pode resolver algumas situações do nosso meio, da nossa existência com os nossos irmãos. E Jesus agora, entendendo e já sabendo o que ele deveria fazer, ele perguntando para Filipe, ele então pede Filipe para perguntar. E ali, Filipe vai dizer que tem um rapaz. Ah, mas tem um rapaz aqui, só ele que tem alimento. Esse rapaz ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não era pão de trigo, era de cevada. E a palavra de Deus vai dizer então que Jesus vai chamar então esse rapaz ali, vai pegar esses pães, esses peixes e vai fazer a oração da multiplicação. A multiplicação vai acontecer e eles tinham 12 cestos que são distribuídos para os apóstolos poderem distribuir para as pessoas. 12 cestos cheios de pão. E agora todos que estavam famintos, que estavam ali procurando Jesus, atrás de Jesus, pelos sinais, pelos milagres, vão contemplar uma outra coisa além ainda. A palavra de Deus vai dizer que todos eles comem, saciam a sua fome, e agora, louvado seja o nome do Senhor, vai sobrar ainda pedaços daqueles pães, que vai dar 12 cestos, que eles vão ter que carregar depois, né? E a palavra de Deus então vai nos mostrando aqui que esse povo vai estar ali procurando Jesus, vai estar atrás de Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora ele vai ter uma passagem
pelo mar de Tiberíades ali, né? A parte de Tiberíades para atravessar o mar, para chegar até Cafarnaum. E a palavra de Deus vai dizer então que os discípulos do Senhor, os apóstolos, entram no barco e seguem com Jesus fora do barco ali. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que acontece uma situação ali no meio daquele mar e Jesus estava, louvado seja Deus, indo ali de encontro aos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus não estava no barco, ele vai vir andando sobre as águas. Em outro momento, vai dizer que Pedro ele desceu do rio para poder encontrar com Jesus, que não é o caso deste momento aqui agora, da palavra. O foco aqui é a respeito de quem está seguindo Jesus. E a Bíblia vai dizer então que Jesus ele vai vir, eles vão se assustar um pouco com Jesus, Jesus vai entrar no barco, eles vão chegar do outro lado de Tiberíades, eles vão chegar então em Cafarnaum. Havia um povo que estava procurando Jesus e só tinha um barco do outro lado. Eles não viram Jesus, não viram ele saindo, os discípulos e tudo, e eles arrumaram uma forma de pegar o barco, de arrumar barcos para poder ir atrás de Jesus. Estavam procurando Jesus ali em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando a palavra, e a palavra que Jesus estava pregando era uma palavra dentro de um templo. E a palavra que ele estava dizendo era uma palavra que trazia para aquelas pessoas algo constrangedor. Porque eles começam a fazer uma menção entre Jesus, uma comparação entre Jesus e Moisés. Aí a Bíblia vai dizendo aqui que eles vão dizer, mas Senhor, Moisés lá no deserto desceu um pão do céu. O pão, era um maná. Jesus falou, não foi um pão vivo que desceu do céu. Aqui este eu estou apresentando para vocês aqui agora. Jesus começa a pregar que ele era o alimento que aquele povo precisava. O povo estava atrás de Jesus pelo fato de que ele podia curar, libertar e ainda fazer pão do nada aparecer para as pessoas no momento de necessidade. E a palavra de Deus vai dizer então que Jesus começa a dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que comer não vai ter mais sede, não vai ter mais fome. Aquele que comer e aquele que beber não vai ter fome nem sede. Porque ele é o pão da vida, ele é a palavra. Ele é o que traz para nós de fato o alimento que nós verdadeiramente precisamos. E aqui vai dizer então a palavra do Senhor que Jesus, ministrando esta palavra, começa a criar sentimentos negativos no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas ali, elas começam então a questionar dentro de si tudo aquilo que eles aprenderam. Porque Jesus dizia que, na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Ele estava dizendo a respeito dele. Ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem até Jesus não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Capítulo de número 6, versículo de número 35. A palavra do Senhor vai sempre dando para nós essa direção. Há muitas pessoas que somente o fato delas terem comida na mesa, de estar empregada, já é o suficiente para elas. A palavra de Deus diz que todo aquele que o Senhor, Deus, enviou até Jesus, esse Jesus recebeu, Jesus não os lança fora. Tem muita gente que até tem um título de cristão, até tem um título de crente, de fazer parte de uma igreja, mas com o passar do tempo essas pessoas elas retrocedem. Elas até ouvem a palavra do Senhor Jesus, mas elas retrocedem. Elas têm necessidades terrenas que serão resolvidas aqui, mas elas irão deixar isso para lá, vão somente buscar isso e vai deixar Jesus para lá. Quando a vida delas estiverem confortável, elas vão deixar Jesus para lá. Elas não vão preocupar mais com Jesus. A Bíblia vai dizer então que quando Jesus prega que ele, ou seja, não é o pão que eu coloco na sua mesa, não é a água que eu te dou para beber, não é a multiplicação do peixe, não é do pão, que é o suficiente, não é só uma cura, não é só uma libertação de alguém da sua família. Ele está dizendo, ele, o Senhor Jesus, é o verdadeiro alimento para nós. Ele é o verdadeiro alimento para mim, o verdadeiro alimento para você. E quando ele prega esta palavra, que muitas das vezes a gente fica irritado com ela, que temos que abrir mão, a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão do nosso tempo, a gente não quer abrir mão das nossas necessidades para poder buscar a salvação, para poder buscar o reino de Deus.
E quando essa palavra ela vem ao nosso encontro, muitas das vezes a gente fica irritado com quem está pregando ela. A palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus, eles voltaram para trás, eles retrocederam, eles tiveram a coragem de atravessar o mar de Tiberíades para poder ir até Jesus, mas com foco de Jesus multiplicar o pão para eles nas suas necessidades, de Jesus poder multiplicar o peixe para eles nas suas necessidades. Eles não estavam com foco de fato de receber a palavra do Senhor Jesus, indiferente da situação, indiferente da crise que estava acontecendo. Jesus agora vai ficar pregando a palavra na beirada da praia, vai pregar nos montes, como está escrito aqui, para pessoas que estavam buscando ele. E chega um determinado momento que Jesus agora pregando esta palavra, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 60 que eu acabei de ler, do capítulo 6, que Jesus agora ele vai ser abandonado. Muitas pessoas vão abandonar Jesus. Muitas pessoas, e a maioria delas, vão abandonar Jesus, ao ponto de Jesus chegar e ficar de um lado e os apóstolos dele de outro. E Jesus vai perguntar para os apóstolos, vocês não irão junto com aquela multidão? Aquela multidão que não suportou a minha palavra, aquela multidão que até parecia que estava querendo me seguir, vocês não vão junto com ela? Jesus, ele não prende ninguém, não prende. Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Jesus, ele dá para nós sempre a oportunidade de escolher. E ele fala com Pedro, com Tiago, com André, com João, com Natanael, com Felipe. E ele vai dizendo ali para Barnabé, para todos que estavam ali agora, ele vai perguntar, e vocês? Não irão junto com essa multidão? Vocês não irão com eles? E agora eles vão olhar para Jesus e vão dizer, a partir de Simão Pedro, para quem nós iremos? Ou seja, eles compreenderam que não era para onde eles iriam, é para quem. Porque só tem um que nos dá a salvação, é Jesus. Eu nunca vou conseguir alcançar o reino dos céus se não for por intermédio de Jesus. Eu sei as minhas limitações, eu sei das minhas capacidades e sei do meu chamado. E às vezes nós temos essa possibilidade e a gente quer retroceder. Jesus, ele vai insistir com a gente um pouquinho, porque ele vai nos perguntar, e vocês, não irão junto com eles? O mundo está chamando você todo dia, toda hora. As oportunidades, as vontades, os desejos, as falsas amizades estão te chamando. Está na sua porta, porque percebemos que com a vida do crente é diferente do que quando a gente está no mundo. Quando a gente está no mundo, a gente tem muitos amigos dentro da nossa casa, ali para fazer festa, para chamar a gente para um boteco, para chamar a gente para poder ir para a prostituição, para curtir alguma coisa. Mas quando estamos com Jesus, muitas das vezes ficaremos isolados, sozinhos. E isso também é importante na nossa vida, porque a gente consegue perceber algumas coisas. Não é só pelo fato de eu estar todo momento contigo que quer dizer que eu gosto de você. Às vezes eu estou um pouco mais distante e aí o meu sentimento por ti é sincero e verdadeiro. Porque não é só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins que eu for solicitado, com certeza eu vou estar presente. Jesus viu que aquele povo estava com ele ali, seguindo ele, mas só interessado naquilo que ele tinha. Quando eles estavam repletos, saciados, satisfeitos, eles não queriam mais. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 1, que eles viam ali que Jesus fazia milagres, que Jesus curava. Mas quando vai chegando para o final do capítulo, a gente começa a perceber que isso para eles não era mais importante. Eu sei que Jesus te usa, eu sei que Deus te usa, eu sei que você é um profeta como Moisés, mas não é maior do que Moisés. Era isso que eles estavam percebendo. Ah, mas você fez multiplicação de pão dos pães que já tinha, mas Moisés não. Moisés fez maná descer do céu sem ter nada. Então é uma comparação que é feita, que muitas das vezes faz com que a gente perca a nossa salvação. Deus, ele não quer fazer do nada alguma coisa na sua vida. Ele quer fazer alguma coisa na sua vida a partir daquilo que você tem. Se você tem fé, você não precisa de ter nada, porque através dessa fé, indiferente do tempo que possa demorar, o Senhor Jesus, ele vai entrar na sua causa. Ele vai entrar na sua vida para poder fazer uma grande obra, para poder fazer um milagre. E a palavra de Deus vai dizendo que Jesus agora vai dizer para Pedro, louvado seja Deus. E Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Versículo 68. Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro reconheceu, os apóstolos que estavam com Pedro reconheceu
que Jesus não era só o fato dele curar, dele multiplicar, mas ele sim era mais importante e significativo para a vida deles que estavam seguindo. Eles poderiam olhar para a multidão e falar: sabe de uma coisa? Eu vou largar Jesus sozinho aí, vou ir junto com aquela multidão. Porque é muito confortável nós estarmos em um lugar com muita gente. A gente pensa que porque tem muita gente é porque Deus está operando, mas muitas vezes aquela multidão está fugindo da verdade. Está fugindo da palavra que muda, da palavra que salva. E Jesus ele só revela a palavra dele para os seus pequeninos. Não adianta sermos doutores, sermos mestres ou estudar muito, porque indiferente disto, Jesus ele vai se revelar para aqueles poucos que ficam com ele. E Jesus agora, mostrando ali, Pedro vai dizer, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles estão confessando entre si que aquele Jesus ali é o verdadeiro Filho de Deus. Eles estavam confessando perante os homens quem era Jesus. E Jesus responde: não vos escolhi a vós os 12, não foi eu que vos escolhi, e um de vós é um diabo. Jesus, além de ter escolhido os 12, esses aí foi eu que escolhi. Não foi eles que me seguiram, não. Eu os escolhi. Então tem gente que até quer ir atrás, mas somente os que ficam são os que o Eterno escolheu. Para ficar do teu lado, para andar junto contigo, para confiar, para acreditar, para dividir, para entender qual é o seu chamado, qual é o teu propósito, quem é você na presença de Deus. É assim que ele vai fazer. Que o Senhor venha edificar a tua vida, edificar a tua fé. E eu quero muito poder compartilhar com os irmãos da palavra revelada que Deus ele tem me dado. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar postando mensagens em redes sociais. Até gostaria, mas é como se houvesse um impedimento. E é só quando Deus quer mesmo que eu faço alguma coisa para poder colocar aqui agora, né? Porque Deus ele fala comigo. Então, que esta palavra seja edificadora na tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder do nosso Deus grandioso e eterno, e a unção do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida para te ajudar a superar esses obstáculos que você tem vivido. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A graça e a paz seja com todos. Amém? Deus abençoe você e a sua casa em nome do Senhor Jesus.